Fernandes, seja muito bem-vindo aqui ao Urbicast. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, maravilhoso. Muito obrigado. Vamos conversar. Tanto assunto. A gente conversou um bocadinho antes, não foi? Tem que ser em atos, né? Vamos fazer em atos. Okay. Primeiro ato, te apresentar. Vou ler aqui, aí você diz que está tudo certinho, Tá bom, viu? okay. Hugo Fernandes é biólogo, professor da Universidade Estadual do Ceará, doutor em zoologia e pós-doutor em ecologia. Lidera o Laboratório de Conservação de Vertebrados Terrestres. Atua no programa Cientista-Chefe do Governo do Ceará e é diretor de Inovação e ESG da CETEG Soluções Ambientais. Comunica a ciência para centenas de milhares de pessoas nas redes sociais. É autor de livros, colunista, palestrante e um dos principais divulgadores científicos do Norte e Nordeste. Boa. Tá bom? Honrado. Vou colocar isso no meu lápis agora. Copia e cola agora, hein? Vamos começar falando um pouquinho, né? Tem muito assunto aí, COP30, Opa. esse ano no Brasil. Acho que é um super tema aqui para a gente explorar um pouquinho. Mas eu queria começar falando um pouquinho do seu trabalho, né? Assim, um bocado de coisa, né? Mas eu primeiro fiquei curiosa com esse laboratório de conservação de vertebrados terrestres. O que é isso? Bom, enfim, eu costumo dizer que são dois Hugos, né? O Hugo empresário, que hoje ocupa a maior parte da minha vida, da né? tua agenda, né? E o Hugo acadêmico. O Hugo acadêmico é professor da UES, trabalha com conservação de vertebrados, né? Que basicamente é desenvolver estudos e pesquisas que não apenas façam diagnósticos sobre o que está errado, mas, sobretudo, apresentem soluções. Né? Eu acho que essa é a minha grande jornada hoje, apresentar soluções para os problemas ambientais e mostrar que sim, é possível. Né? Fazer conservação, é possível a gente proteger a natureza. No meu caso, sou zoólogo, né? Biólogo, zoólogo, proteger a fauna e, ao mesmo tempo, desenvolver a economia, inclusive a economia local. Esse é o nosso desafio. Porque apontar problema é mais fácil, vamos dizer assim. Não, né? mais a fácil. solução é mais falar complexa, direto, sem né? medo, é mais fácil. Não que seja fácil. Eu acho que isso é um ponto legal, Sim. assim, né? O acadêmico ele tem como princípio, sobretudo o biólogo, né? Ele tem como histórico, vamos dizer assim, diagnosticar os problemas e mostrar para a sociedade o que não pode ser feito. Né? E uma parcela desses acadêmicos também se preocupa em apontar soluções que muitas vezes são complexas. Né? Então, como costumo dizer, quem aponta a solução faz as duas coisas. Então, por isso, é um pouco mais difícil, sim. Não que seja fácil simplesmente diagnosticar, mas é o caso. E aí, o lado de empresário é à frente da CETEG, Soluções Ambientais, que é uma empresa que presta consultoria. Isso, Me fala um consultoria pouquinho. ambiental. A CETEG tem 35 anos. Né? É uma empresa fundada por um geólogo, era uma sigla, chamada Serviços Técnicos em Geologia. Edmar Ximenes é o nosso fundador. Hoje aposentado, está curtindo, inclusive vai ser empossado agora na Academia Cearense de Engenharia. Né? Uma grande honra. E há 20 anos atrás, mais ou menos, entra na empresa o Matheus Fontinelli, que é biólogo. E aí o Matheus inaugura o Além Geologia, vamos dizer assim. Né? Era uma empresa só de serviços em geologia. E então a CETEG passa a ocupar o mercado de consultoria ambiental. E hoje isso representa, né, basicamente quase tudo. O faturamento da empresa é ligado à consultoria ambiental em dois universos. Né? Uma consultoria que faz com que grandes empreendimentos de médio e grande porte, sobretudo, atendam à legislação ambiental. Então, nós desenvolvemos estudos que viabilizam, né, que indicam a viabilidade ou não daquele empreendimento, mas também programas de monitoramento. Então, esse é um universo, atender à legislação. Há mais ou menos 4 anos, né, quando eu entro na empresa, a gente começa, então, a trabalhar com o outro lado, que é a adicionalidade. Né? Empreendimentos, empresas de serviço, de indústria, do turismo, que, através dos seus ativos ambientais, podem reduzir custos ou mesmo aumentar faturamento e proteger a natureza ao mesmo tempo. Como? Dá um exemplo aí. Posso te dar vários. Porque assim, a gente estava conversando antes, né? E a gente muitas vezes vê ali
um antagonismo, Isso. vamos dizer assim, Ok. né? Entre o empreendedor, quem está Certo. ali para fazer o seu negócio, né, acontecer, com todas as dificuldades que a gente sabe que no nosso país Claro, existem, claro. né? E, por outro lado, quem está defendendo, de fato, o meio ambiente, a conservação, tudo isso. Parece, às vezes, bem antagônico, né? Exato. Em princípio, como é que isso se... Pode se relacionar. Como converge, né? Como é Claro. que é isso? É importante dizer que o antagonismo existe. Você, de fato, tem empreendedores, empresas que, pela destruição da natureza, buscam seu faturamento e que têm uma preocupação quase que irrisória em relação a compensar ou a proteger, enfim. Isso existe, é muito importante que se diga. Mas também é muito importante ressaltar que existem empresas, setores que, para além de greenwashing, realmente procuram fazer atividades que, de fato, possam conservar a natureza. E isso é importante dizer que, claro, muitas empresas fazem isso por DNA, enfim, mas também pode ser por pressão de investidor internacional, pode ser por legislação e também porque existe uma máquina econômica que pode favorecer empresas que buscam esse caminho. Então, o que a gente procura mostrar é que, sim, isso é possível e que pode existir dentro de uma lógica econômica que reduza esse custo. Vamos dar exemplos, porque fica mais fácil. Vamos lá. Escolha um setor, qualquer setor. Agro. Agro, perfeito. Já começou bem, né? Já comecei, Bem já. fácil. Bem desafio. Bem desafio. Você tem, de fato, um agro, né? Sobretudo a agropecuária extensiva. Vamos pegar ali um exemplo do arco do desmatamento na Amazônia, que tem muita grilagem de terra, que tem muito desmatamento ilegal, né? Pouquíssima preocupação, mesmo quando não é ilegal, em fazer compensatório, enfim. Isso existe. Mas também nós podemos dar exemplos de uma agrofloresta dos cacauais da Bahia, por exemplo. Né? Existem chocolates de linha premium, tá? Cacau, né? Cacau, que só são linha premium. Por quê? Porque esse cacau é produzido dentro de sistemas agroflorestais no sul da Bahia. E para que esse cacau, que tem uma melhor qualidade, seja produzido com essa certificação de valor agregado, isso também só é possível se parte dessa lógica econômica ficar de forma muito contundente nas comunidades locais, que protegem a floresta que protege esse cacau, que é o cacau sombreado. Ele mantém ali a floresta e também faz o plantio. É isso? É uma convivência Para mútua. ele fazer o plantio, eu preciso ter floresta. Então, isso é um conceito chamado nature positive, ou natureza positiva, que é para que eu tenha desenvolvimento econômico, eu preciso promover conservação da natureza. É diferente de eu fiz um impacto ambiental e agora eu vou compensar. Estou Esse é o conceito reparando. de offset, um conceito de reparação. Você tem, por exemplo, grandes empreendimentos que vão ter supressão vegetal, porque é da inerência do empreendimento, e aí uma das compensatórias é você plantar árvores em outro local. Isso é um conceito de compensatória, que inclusive a gente faz também. Certo. Mas tem esse outro conceito que é, para que eu cresça economicamente, para que o meu negócio faça sentido, eu preciso da proteção da floresta. Empresas de cosmético, por exemplo, que também estão ligadas ao agro, né? Porque a matéria-prima é extraída Sim. dali. Você tem empresas de cosmético no Brasil que possuem linhas de produto, ou muitas vezes toda a cadeia de produtos ligadas a comunidades extrativistas da Amazônia. Onde essa lógica econômica também mantém parte contundente do dinheiro na comunidade local. E para que esses produtos sejam possíveis, eu preciso dessas comunidades e, portanto, da floresta. E a gente pode agregar também a isso, e no meio de tudo isso, talvez, existe hoje uma pressão da sociedade em relação às empresas ou às marcas, né? De que elas tenham ali um trabalho ou enfim, um DNA, como você disse, que está ali... Até porque a gente está numa outra geração, Total. né? E essa outra geração, não sei se você concorda, eu imagino que vê diferente das gerações anteriores, né? Esse cuidado com o meio ambiente, né? Então, essa pressão, digamos assim, existe? Como é que ela se dá aí nesse meio? Assim, eu tenho que ser uma empresa que ajo corretamente, ou que no meu empreendimento ou no meu produto vai ter esse trabalho e as pessoas vão
não se sentir mais conectadas a isso? Existe demais. Existe hoje uma pressão de mercado por empresas que procurem demonstrar, provar, e que fique claro, é bom que prove, porque hoje tem greenwashing acontecendo de forma muito alarmante, né? Que é a lavagem verde que a gente chama, né? Quando a empresa se diz sustentável, mas não é. Então, existem formas de você provar que você não faz isso, né? Mas sim, hoje a sociedade está Só mais... marketing, só total. publicidade de que eu Sim. sou correto, Exato, faço tudo bonito. exatamente. Mas hoje as pessoas estão mais ligadas. Tá. Estão mais ligadas não só em se conectar com empresas que aderem à causa, mas que provam que aderem à causa. Então, sim, existe sim esse movimento. E não necessariamente é um movimento dos extremos. Aí não entenda que extremos não como uma coisa ruim, tá? Por exemplo, um vegano, né? Uma pessoa que está ali e fala, não vou consumir nada de origem animal. O crescimento dos vegetarianos e veganos é um reflexo de um crescimento de uma cadeia muito maior que não necessariamente optou por não comer carne, mas que tem uma aderência alta à proteção da natureza. É um reflexo muito, muito forte, né? Então, isso é um recado que é muito importante para dar para as empresas e para as indústrias. Não olhe para este tema olhando para o crescimento de quem está mais às pontas. Porque eu não me conecto com vegetarianos ou veganos ou ultra-ativistas, então eu não vou me preocupar com isso, não. Assim, isso é só um reflexo de uma preocupação muito maior que as pessoas estão tendo hoje, sim. Hugo é suficiente? Não. Precisa crescer mais, mais, mais. Mas o outro recado a dar a esses empreendedores está crescendo. As empresas que não acompanharem esse movimento são empresas que hoje já não estão se posicionando corretamente no mercado. As empresas que não acompanharem esse cuidado, essa conexão com o meio ambiente, é isso? Exatamente. E às vezes é o básico. Né? O que é básico hoje, tá? O que é básico? Boa, o que é básico? Né? O básico para uma cadeia que vai do comércio à grande indústria, passando pelo agro, passando pelo setor elétrico, enfim. O que é básico? Quanto que eu emito de gases de efeito estufa na natureza? A sua empresa tem um bom inventário de emissão de gases de efeito estufa? Se a resposta for não, você está atrasado. Hugo, mas eu tenho um comércio... Não importa. Hoje, se você não tem um bom inventário de gases de efeito estufa, você está atrasado. Mas o que eu faço com isso? Bom, se você sabe quanto você emite, você sabe o que você... A partir disso, você vai buscar saber o que fazer para reduzir, para compensar. E aí é que entra um trabalho também de uma boa consultoria, né? Que você pode, de fato, promover o plantio de árvores. E muito importante aqui, tá, pessoal? Plantio de árvore tem que também ser credificado, bonitinho, tá? Bem auditado. Porque senão, alguém vai lá, planta uma muda, essa muda morre e você acha que fez alguma coisa, não fez. E é auditado por órgãos... Empresas de consultoria que podem pedir auditoria de terceira parte. E você também pode acompanhar, tá? Solicite... E emite uma certificação. Certificação. Você pode acompanhar por satélite. Tem uma lógica nisso, certo? Dito isso, você precisa buscar o mínimo que é compensar as suas emissões. Seja plantando, seja apoiando alguém que planta, seja comprando crédito de carbono, enfim, tem uma série de lógicas possíveis nisso. Isso é o mínimo. Um bom relatório de sustentabilidade da sua empresa, que envolve não só ambiental, mas também social, né? E que é o ESG, né? Que é o ESG, né? Explica pra gente. ESG é uma sigla em inglês, ESG, Environmental Social Governance, que é ambiental, social e governança. Então, é um conceito que explica que essas três colunas, elas não são colunas separadas, elas estão intimamente fundidas. E você, como um empreendedor que tem as suas responsabilidades sociais, né, quando você emprega, também possui responsabilidades socioambientais para além das quatro paredes da sua empresa. Esse é o conceito. Esse é um conceito que envolve camadas muito mais profundas e que, infelizmente, as pessoas, boa parte, na verdade, né, do empresariado, das pessoas, estão olhando para esse ESG como se fosse algo que fosse só custo, sabe? Algo que fosse para... Mais uma obrigação. Mais uma obrigação para atender uma pressão de um determinado setor da sociedade. Não é. O
O que a gente mostra é que o ESG ele é uma oportunidade que o empresário tem de se tornar sustentável, inclusive financeiramente. Inclusive financeiramente. Como? Vamos lá, você tem um problema, você tem uma indústria e você tem um problema com resíduos, ok? Resíduo é uma dor para todo mundo. Uma dor, assim, para todo mundo. Se a sua indústria é do setor alimentício, o investimento numa composteira ele pode ser muito alto, de fato. Muito alto. Mas, a partir do momento que você investe numa composteira, consegue calcular a capacidade de suporte, né? Oferece uma capacidade de suporte acima daquilo que você consegue, do que você tem que executar para os seus resíduos, e oferece essa composteira como um serviço para outras indústrias se conectarem ao seu serviço, você vai ter, de cara, já, não só a redução do seu custo, mas dentro de uma escala de tempo, você vai ter um retorno financeiro lucrativo daquilo. Esse é o ESG complexo. É você entender que, dependendo da sua área, você tem hoje 116 mecanismos ecofinanceiros no Brasil tributários. E que tem muita gente que já está investindo em ativos ambientais que possui adicionalidade e que poderia ter redução tributária de alguns impostos, mas não faz porque tem um desconhecimento daquilo. Sabe? Para Então, atender a essa demanda e também saber explorar essa demanda. exatamente. Exatamente. Mas o ESG Então é ainda preciso ter hoje... conhecimento. Muito. É a primeira o coisa. ESG no Brasil e as empresas que trabalham com ESG puro no Brasil, elas ainda se posicionam como algo que vai fazer com que o seu marketing melhore. É para sair bem na foto. E eu não estou falando de greenwashing, eu estou falando de coisas reais que você faz, mas toda vez que você aproveita esses seus ativos, a sua preocupação não passa de eu preciso mostrar que o que eu faço é legal, que o que eu faço é bom, sob o ponto de vista socioambiental. Isso é só a pontinha do iceberg. Existe o que a gente chama lá na empresa de ESG profundo, que vai trabalhar o tributário, que vai trabalhar a cadeia de suprimento, que vai trabalhar inteligência financeira nas compensações, que vai executar... Você está investindo numa ação socioambiental com uma comunidade X? Interessante. Se a gente mudar um pouco a lógica e, ao invés de investir numa ação, a gente investe num negócio para essa comunidade. Por que a gente, da mesma forma que investe em ações de empresas as quais a gente nunca viu, né, muitas vezes fisicamente, por que a gente não reserva uma parcela e investe em negócios socioambientais naquela cadeia de comunidade? Você vai ter, de cara, por trabalhar com um conceito de investimento, onde você tem um faturamento em cima daquilo, no mínimo, de uma redução do seu custo de investimento ou até mesmo a equalização. Trazendo Isso é incrível. para a realidade do Ceará, Claro. aqui do nosso estado, ou de Fortaleza, né? Que é onde a gente está. Como é que se dá, como é que você vê, primeiro, esse antagonismo que a gente começou aqui a conversar, né? Entre o empreendedor e essas obrigações e demandas, né? Do meio ambiente e também essas práticas ESG que a gente está falando. Como é que você vê esse cenário aqui em Fortaleza, no Ceará, né? Eu imagino que você atenda aqui em outras cidades, em outros estados, né? Pela tua empresa. Mas como é que você vê esse cenário do antagonismo que a gente falou e também dessas demandas do ESG? Eu vou falar uma coisa polêmica, por favor, não me... Né? Quem estiver assistindo, não me odeie. Mas eu acho que Fortaleza e Ceará está atrasado em relação a boa parte do país, sobretudo o eixo, né? O eixo sudeste. É uma constatação que eu não tenho nenhum prazer em dar, pelo contrário. E eu vou, como eu sempre gosto de falar de solução, eu gosto de falar que esse movimento está mudando. Hoje a gente já encontra empresas aqui em Fortaleza e no Ceará que têm, sim, não é uma preocupação. Você já tem empresas que têm equipe de ESG. Quando eu falo equipe de ESG, já é um grande passo, tá? Porque geralmente o que você tem é um responsável pelo ESG que às vezes não tem equipe, que está quase sempre ligado ao marketing. Então, hoje, você tem
uma mudança de paradigma que você já enxerga em algumas empresas que eu vejo de uma forma muito intensa acontecendo. E eu entendo que essas empresas hoje estão correndo atrás de vamos botar entre aspas, prejuízo, de entender que, caramba, a gente está atrasado realmente em relação aos concorrentes. Porque hoje parte das empresas do Ceará não são mais locais, elas são nacionais. Elas concorrem com quem Elas está na concorrem frente. nacionalmente e elas sabem que elas não podem se posicionar de forma diferente. Então, hoje você tem um mercado na indústria, tá? A FIEC hoje ela tem uma preocupação muito forte com isso. Eu acho que está cada vez mais forte, né, na Federação das Indústrias. A gente tem acompanhado isso de muito perto, assim, né? E com muito entusiasmo, né? Precisa, obviamente, ter um engajamento muito maior, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer um fator comparativo de olhar para trás e falar, bom, está melhorando bastante. Mas quando você diz que a gente está atrasado, em que e por quê? Eu acho que ainda hoje o ESG, em média, tá? Nas grandes indústrias, ele ainda é uma preocupação de marketing, sabe? Ele ainda é algo que está ali tentando fazer o básico. E algumas empresas não têm nem o básico. É por isso que eu vejo que a gente tem esse atraso. Porque grandes concorrentes no setor nacional já estão trabalhando com camadas de profundidade ecofinanceira mesmo. Mas não tem como fazer isso sem equipe. Não tem como fazer isso sem equipe destacada para isso. Sendo uma preocupação real, digamos assim, não só uma preocupação de imagem. Ou de cumprir às vezes obrigação. É até real. Só que isso precisa ser refletido na estrutura que a indústria, comércio, serviço, seja ele qual for, dedica àquela pauta. Quando eu falo estrutura, é contratar uma boa empresa de consultoria, montar um time interno, entender como é que a gente pode, por exemplo, eu tenho uma indústria e toda a minha frota ela é de combustível, né? Toda a minha frota ela está na cadeia de caminhões e tal. Ok, a gente sabe que essa é uma realidade brasileira e que não vai mudar tão cedo. Sim. Mas eu vejo hoje empresas que falam, não, eu vou trocar aos poucos a minha frota por elétrico. Ver que dentro do parque industrial dele tudo já é elétrico. Massa, incrível, já é muito bom. Só que quando você chega e fala, você sabia que quando você faz isso, você pode requisitar redução tributária? Porque existem caminhos de redução tributária quando você troca a sua frota. Para o elétrico? Para o elétrico? A pessoa, não. Entende? Então, olha onde eu quero chegar. Ela poderia estar, nesse momento, fazendo com que mais dinheiro possa circular, inclusive investindo em ESG. Ela poderia ter uma redução daquela pauta e pegar essa sobra que teve no budget e investir em outra coisa para o ESG, ou aquilo que ele queira fazer. Mas ele não faz por desconhecimento do assunto. É aí onde eu quero chegar. É o X da questão. É aí onde eu quero chegar. Né? Então, a gente tem hoje um movimento de mostrar para essas empresas que é possível fazer. Tem empresas que a gente precisa educar muito. Há empresas que, por exemplo, às vezes não tem nada. Então, deixar de ver o meio ambiente, a preservação dele, conservação e, enfim, o cuidado de inimigo. Isso. Né? Isso. De inimigo, exato. de problema, de custo e agregar, inclusive financeiramente. Exatamente. É exatamente esse o ponto, o nosso desafio. Me dá um exemplo de case aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, de empresa bem-sucedida nesse casamento entre empreendedorismo e meio ambiente. Perfeito. A gente falou do Beach Park aqui antes de começar a gravar. É um grande parceiro. Seria um exemplo assim, claro. de empresa que está trazendo isso para ser um ganho e não para ser mais uma obrigação. Claro que é uma empresa grande, a gente, né, assim, talvez a gente tenha casos, é mais difícil encontrar casos em empresas menores pela dificuldade de ser menor, né? Mas você sabe, obviamente, quanto maior for a empresa, maior é o potencial que ela tem de gerar impacto positivo. Mas você falou do Beach Park, o Beach Park é um case que a gente pode dar, na verdade, alguns cases só de Beach Park. A composteira do Beach Park, falei de composteira, a composteira do Beach Park é um grande case. São 3 toneladas dia de composto ali, né? Onde... São os restos dos alimentos. Mas a lógica da execução da composteira é feita por cooperativa, que hoje consegue ter o seu financiamento, ter o seu faturamento ligado à produção dessa composteira. Olha que
que fantástico, né? É uma lógica de um negócio socioambiental que dá muito certo. Mudou a realidade desses catadores, mudou a realidade dessas pessoas que trabalham diretamente com resíduo, né? A gente pode dar o exemplo do Arvorá, por exemplo, né? Que hoje é um parque, um aviário, né? Com várias atrações. A supressão vegetal, né? A necessidade de retirar ali parte dessa cobertura vegetal no Arvorá, ela foi mínima, muito abaixo do que o que a legislação permite. Muito abaixo, né? Então, ele conseguiu montar um sistema onde ele conservou parte daquele ambiente de uma forma muito contundente, né? A gente pode dar o exemplo do Pier, né? Que ainda não foi inaugurado, mas o licenciamento foi o nosso da CETEG. Foi autorizado um estudo de viabilidade, que é um estudo... É um estudo de viabilidade ambiental que é relativamente simples. O Pier da Beira-Mar, né? Onde eles vão ter ali restaurantes, entretenimento, né? Eles fizeram questão de fazer um estudo muito complexo. E a gente entregou um estudo muito complexo, né? Mas por que não? A gente quer mostrar, sabe, ponto a ponto, o que pode ser feito. Então, a gente está falando, sim, de um grande player, né? Terra Brasília, por exemplo, é outro, que é o mercado imobiliário, né? Que hoje tem um valor agregado de suas áreas muito bom, mas por quê? Porque, mais uma vez, supressão vegetal do Terra Brasília é muito menor do que a média. Preservação e restauração de lagoas, investimento em cadeia de orgânicos de plantio, sabe? Transplantio de árvores que seriam suprimidas, eles transplantam essas árvores. Uma cadeia de adicionalidade muito alta. E é um mercado, né, que eles constroem condomínios, loteamentos, enfim. Esse ramo imobiliário, né, que até então, décadas atrás, quando não havia essa preocupação, não existia... A média era um campo limpo, né? Campo limpo com poucas ou quase nenhuma árvore, onde cada morador, né, cada investidor decidia. E hoje isso vira uma riqueza, digamos. O valor agregado hoje de uma área como essa é muito maior. Do que uma área descampada. Muito maior. Hoje quem tem volume financeiro para investir num loteamento como esse, está procurando uma lagoa, está procurando um parque, está procurando, sabe... O valor é maior agregado. O valor agregado é muito maior. Então, e a gente consegue ter essa conexão. Sabe, é isso. Eu permito a conservação da natureza, e, ao mesmo tempo, que eu consigo, de fato, desenvolver economicamente. Claro, a gente precisa sempre lembrar que existem várias formas de fazer isso. E se a gente conseguir fazer isso colocando, como eu falo de novo, colocando o dinheiro também no chão da comunidade, melhor ainda. Isso precisa ser social também. Hugo, a gente está vivendo agora, no nosso noticiário aqui local, a situação de um terreno que pertence à União, né, a Fraport, Sim, a Fraport. Perto do antigo aeroporto de Fortaleza, que um grupo, né, vai construir lá hotéis, enfim, um empreendimento, e está acontecendo um problema, né, de licenciamento, não é isso? Das permissões. Exato. Elucida para a gente um pouquinho o que é que está acontecendo, para a gente, assim, resumidamente, o que é esse caso aqui que a gente está vivenciando. Bom, eu não tive acesso ao estudo, não tive acesso ao processo de licenciamento, então, como técnico, eu não tenho muito o que dizer, a não ser o que já foi noticiado na imprensa, né? É um terreno que está concessionado a uma empresa. Essa empresa foi lá pedir uma licença ao órgão ambiental. O órgão ambiental proferiu essa licença. Essa empresa executou a supressão. E a última notícia que nós temos é que houve problemas naquela execução. A SEMAS já se posicionou, a SEMA já se posicionou. Tecnicamente, né, não consigo avançar muito mais com isso, eu não conheço a área, eu não fui lá. Eu acho que isso é um debate importante também da gente ter. A gente precisa, muitas vezes, entender como que os estudos e os fatos vão se mostrar antes A gente até trouxe aqui uma imagem que tem na internet aí circulando dessa área, né? E aí, obviamente, que para a construção, certamente, desse empreendimento é necessária a supressão. Sim. Mas você mesmo falou aqui na nossa conversa de que essa supressão tem regras para isso, inclusive as compensações de plantio em outros lugares, né? Então, essa imagem, por mais que pareça, assim,
a imagem em si, poxa, o desmatamento, enfim. Mas existem regras para que isso aconteça de maneira legal, Existem. né? E essas regras, elas funcionam da seguinte forma. Vamos lá. Essa área, por exemplo, ela está no que a gente chama do polígono da Lei da Mata Atlântica. O que é a Lei da Mata Atlântica? A Lei da Mata Atlântica, ela vai mostrar, ela vai dizer o seguinte, não, você não pode construir. Não, não é isso. Você pode construir, você pode suprimir. Mas para que isso aconteça, qualquer área dentro desse polígono, ele vai precisar de um estudo muito mais avançado do que seria fora do polígono, que chama estudo fitossociológico, onde você faz o levantamento de todas as espécies, tudo bonitinho, para saber se ali, de fato, tem componente de Mata Atlântica, né? Ele vai precisar de uma área de reserva legal maior, né? E os planos de compensação também são mais complexos, são mais robustos, vamos dizer assim. É isso. Daí, A Lei de Proteção da Mata a Atlântica... situação, né? Dessa complexidade e as regras mais... Perfeito. Isso é o que a Lei de Proteção da Mata Atlântica diz, tá? Ela não fala não pode, ela fala pode, só que o sarrafo aumenta, né? Abre-se um debate para saber se isso aconteceu ou não. Mais uma vez, eu não estive na área, eu não fiz o levantamento, eu não tenho esse volume de informação para dizer se aquilo atendeu ou não. Quem tem que falar isso é o órgão. Sim. E de toda maneira, como você disse, o debate é necessário para todo mundo que está envolvido. São muitos fatores envolvidos, né? Lógico, desde a empresa que está realizando e os órgãos e a sociedade também que está se posicionando. O debate é legítimo por quê? Porque a gente está falando de uma capital, de fato, que tem um índice de desmatamento muito alto, né? A gente tem aí o professor Marcelo Moro, da Universidade Federal do Ceará, ele mostra que nós só temos 16% da cobertura original no município de Fortaleza, de arborização. Vamos trazer as imagens aí, Miguel? A gente puxou, você entrou nesse assunto, Massa. Fortaleza Ordinária. Sim, é verdade. Né, o canal aqui, ele fez pela IA. Como é que seria Fortaleza né? bem arborizada, Então, né? acho que por isso que o debate é legítimo, por isso. As pessoas querem mais árvore, mais arborização. Mas isso precisa sempre ser pautado pelo aquilo que a legislação também vai permitir. Né? Então, isso é um ponto, é um ponto de diálogo que ele é muito polêmico, ele é muito delicado, né? Porque isso não pode ultrapassar, de fato, o que a legislação permite. Né? E a viabilidade disso. A viabilidade, claro. Lógico. Tem outra imagem, Miguel, só para a gente... Aí a Avenida Beira-Mar, com o uso de inteligência artificial arborizada. Seria bom, né? Tem que ver se a gente conseguiria ter viabilidade de árvores como essa no nosso terreno na Beira-Mar. Será? Será que isso daí Mas não é para o só... centro da cidade, com certeza, absoluta. Isso é bem possível de acontecer. É isso. Precisa melhorar nosso plano de arborização. Fortaleza era bem arborizada, sabia? A gente... Nossa, isso é muito legal, sabe que isso é muito legal. A gente estava vendo essas imagens aqui, né, geradas por inteligência artificial, mas se a gente voltar ali no início do século XX, até o meio do século XX, a Fortaleza era bem arborizada. O centro da cidade bem arborizado, porque ele se inspirou na Belle Époque parisiense, né? Então você vai ver ali as avenidas do Barão do Rio Branco, estão nada de árvore de uma ponta a outra, né? Então a gente tem coisas culturais para mudar também, né? Por exemplo, as pessoas muita gente não gosta de árvore na calçada porque suja a calçada. Eu acho ótimo quando suja a calçada de folha. Não é sujeira, caiu folha, eu acho incrível, maravilhoso. Então, às vezes, são muitas mudanças culturais mesmo que a gente precisa ter também. Mas, claro, óbvio, né? A principal força que precisa fazer com que isso se mova é a força política. E eu acho que é um debate legítimo. Deixa a sujeirinha na calçada, então. Deixa a árvore lá. Eu acho incrível. E árvores nativas, tá? Importante, vamos plantar árvore nativa. Entendeu? Fortaleza está cheio de ninho indiano, está cheio de... Não, tem que plantar árvore nossa, sabe? Um plano de arborização... Por quê? Porque, por exemplo, o ninho indiano, ele é uma árvore que ele não permite com que nada, quase nada, se estabeleça ali. Por quê? Porque ele tem substâncias que são repelentes a diversas formas de vida, insetos, portanto, passarinhos, enfim. Você não consegue... Uma árvore de ninho indiano não abriga quase nada. Né? É diferente de você colocar uma árvore de ipê, colocar aqui um angico, colocar árvores que sejam nossas, que possam
abrigar também a fauna silvestre. Embora Fortaleza seja uma área que tem fauna, tá? Silvestre, é rica, bem bacana, né? Estamos chegando na época do falcão peregrino, tá vindo do Alasca até aqui. Você observar em quase qualquer lugar de Fortaleza, num prédio você vai ver uma coisa gigante voando. Se você tiver sorte, Sério? vai ver ele correndo atrás de pombo. É um Vem do animal maravilhoso. Alasca. E um animal Vem mais rápido. bater aqui em Fortaleza. Um animal Caramba. que vai a centenas de quilômetros por hora em voo. Um dos animais, se não o animal mais rápido do mundo. Está aqui em Fortaleza, está chegando. Está chegando. Vamos falar agora Legal. de COP30. Opa, estaremos lá. Estará lá? Opa, estaremos. Presença marcada. Presença confirmada. Você esteve na COP16. Biodiversidade. Que é a COP... Vamos Isso. explicar o que é a Vamos, COP30? ok. Vamos explicar o que é COP. O que é COP? COP é Conferência das Partes da ONU. Ok? Existem 3 tipos principais de COP. Hoje estou vendo que tem mais, aí, a gente nunca consegue rastrear o que é oficialmente COP ou não. Mas a principal de todas é a COP Clima. Ok? A COP Clima acontece todo ano em um país diferente. E o que é a COP? Que é essa agora. Que é essa agora que vai acontecer Que em o tema Belém é do o Pará. clima. Então Que sempre é clima. COP Clima, o tema É é a sempre principal. clima, é a principal, acontece todo ano. 196 partes da ONU se reúnem, tá? Para traçar metas e diretrizes de regulação do clima, todos os anos, né? Alguns desses anos promovem grandes acordos, como é o Acordo de Paris, de 2014, né? Onde, para dar um exemplo do acordo, esses países assinam que até 2030 você vai ter uma meta X de redução de gases de efeito estufa, né? Outras COPs são ajustes, são entraves, acontece, né? Mas o que é? Esses 196 países precisam sair de lá com documentos consensuais, não é um voto. Eles se reúnem em grupos de contato, que se chamam, né? De forma presencial, em grupos de contato. Cada grupo de contato fica responsável por um trecho específico daquilo que vai ser discutido em plenária. Certo. Depois que esses grupos se reúnem, leva para a plenária para ser, então, consensuado. Algo, se não houver consenso, volta para os grupos de trabalho até que se tome a decisão de retirar, de modificar ou de aceitar aquilo que foi proposto. É isso que funciona durante 10 dias, todos os anos, em um país diferente. E esse ano? Esse ano Acontece no Brasil, em Belém do Pará. Isso, que é a COP30. E você tem a cada 2 anos outras COPs, como é o caso da COP Biodiversidade, que é a COP que geralmente eu estou ligado, e a COP Desertificação, por exemplo. Tá? E aí, essas são, por isso que tem COP, por isso que ano passado teve a COP 16 Biodiversidade. Que é essa que você esteve na Colômbia. Na Colômbia. E agora a COP 30 Clima. Certo. Né? Porque uma acontece a cada ano e outra acontece a cada 2 anos. Mas é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Tem foto sua aí na COP16, só para a gente trazer aí. Na delegação. Muito bacana. Estivemos lá, pude entregar esse documento produzido pelo cientista-chefe, pelo programa cientista-chefe, o Guia de Aves do Ceará, para a ministra Marina Silva. Aqui um exemplo interessante. Está vendo esses pavilhões? Sim. Pronto. Esses pavilhões representam cada parte da ONU. Então, esses pavilhões também se reúnem... No Brasil, né? Seria o pavilhão... Esse é o pavilhão Brasil. Brasil. É onde a delegação brasileira se reúne para poder discutir aquilo que será levado para os grupos de contato e também para a plenária. Né? E o que a gente pode esperar dessa COP30 aqui no Brasil? Assim, tem algum assunto, algo que existe ali um anseio de que saia dali? Tem algo mais importante que a gente possa trazer? Eu acho que vai ser uma COP cujo tema principal vai ser o lado social, né? A participação das comunidades. Eu prevejo isso. Que vai ser uma COP onde o debate sobre os povos originários ele vai ser muito mais intenso do que nas últimas COPs, que foram em Dubai, Azerbaijão, sabe? Locais onde não necessariamente você tem esse tipo de diálogo tão intenso como é na América Latina, né? Então, eu acho que vai ser uma COP onde o debate da participação de povos originários nessas metas e, portanto, na sua própria proteção, ele vai ser mais intenso. É o que eu prevejo. Né? Sob o ponto de vista estrutural, está todo mundo preocupado. Né? Eu confesso que eu mesmo subestimei a extensão dessa preocupação. Eu achava que
ok, quando Belém foi anunciado, a gente né, sabia que ia ter muito barulho por conta de estrutura hoteleira, por conta de estrutura de saneamento, sabe? Hídrica mesmo, de capacidade hídrica que a própria cidade pode oferecer. Mas eu achava que ali, pelo menos até o meio desse ano, as coisas estariam bem resolvidas, né? Arrefecidas, mas não está arrefecido. Nós temos ainda muitas delegações, gente, são dezenas de delegações que não tem nem onde ficar. Isso é muito preocupante, a gente está pouco mais de um mês do evento. E realmente é algo que passou do ponto de vista da polêmica, sabe? Porque houve ali uma polêmica em relação aos valores, né, para hospedagem. Absurdo. Mas etc. a capacidade mesmo que a cidade tem para oferecer em relação a isso já passou antes estava muito. Ou seja, o próprio impacto do evento. O impacto do evento é alto, tá? Né? Mas deixa eu falar sobre. O impacto do evento é alto, mas isso é um debate importante para se fazer. É um impacto, de fato, né? Você tem muitos aviões chegando, você tem... Até para ter, como você falou, a capacidade da cidade em receber aquele evento pelo impacto que ele gera em diversas dimensões, né? Mas ele é uma condição inerente ao evento. Eu não consigo hoje fazer esse evento de forma remota, tá? Sim. Até pelo que eu expliquei. Tem toda essa troca, a né? dinâmica, a maneira como você constrói documentos em 10 dias para entrar em consenso, em grupo de contato onde eu não posso sequer filmar, porque existe toda uma segurança e informação que é diplomática, tá, pessoal? A gente está falando de alta informação diplomática, que mexe com o rumo da política governamental global. Tá? Eu não consigo simplesmente fazer isso de forma remota, imagina. Por isso que aquele território COP, que são o que a gente chama de Blue Zone, a Zona Azul, tá? Ele é um território ONU. Quando você entra, é a polícia da ONU que está ali. Você passa por uma revista de aeroporto, você precisa entregar o seu passaporte, tá? Essa zona azul, onde ocorrem todas as discussões. E tem a outra zona, que é a zona verde, que é a cidade, onde você tem diversos tipos de evento, tá? Paralelos ali ao evento principal. Paralelos ao evento principal, exatamente. Que são, né? E aí... eu acho que já passou realmente dessa coisa da polêmica. A gente realmente está num ponto preocupante. Mas, Hugo, para além da polêmica, né? Tomara que tudo se resolva até lá, Claro, né? Porque a gente quer que dê certo, né? Claro. Para além da polêmica, qual é a importância desse evento global acontecer aqui no Brasil e o papel do Brasil nisso, tendo em vista que a Amazônia está aqui? Perfeito, ótimo. Ó, você falou já um ponto mais crucial. A Amazônia está aqui, não é o pulmão do mundo, tá, pessoal? Mas é o umidificador do mundo. Não, peraí. Aí tu falou isso, aí tu vai ter que explicar agora. Não? Exatamente. A Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia é o quê? O umidificador do mundo. O pulmão do mundo são as macro e microalgas, sobretudo microalgas oceânicas. Esse sim é o pulmão do mundo. O oxigênio que a gente respira. Vem das algas. Exato. Majoritariamente. Tá. A Amazônia é o regulador, é o umidificador e regulador de clima do mundo. Um dos, mas é um principal. Por quê? Porque a evapotranspiração das plantas é que vai possibilitar a formação dos rios aéreos, né? Que vai não só banhar parte do hemisfério sul com chuva, sobretudo, obviamente, a América do Sul, mas também vai conseguir levar essa umidade para uma cadeia muito maior, basicamente quase todo o globo terrestre. Então é isso. A Amazônia ela tem a sua importância por ela ser um regulador climático, né? Tudo a ver com o COP. Tudo a ver com o COP. E aí clima, a maior né? parte da Amazônia está aqui. Então a responsabilidade que é nossa, daí isso é muito importante dizer, né? A Amazônia é uma responsabilidade dos países amazônidas, Brasil, sobretudo, onde a gente tem a maior parcela. Mas ela é uma responsabilidade que precisa ser compartilhada. Por quê? Porque se todo mundo tem como benefício os efeitos, os serviços ecossistêmicos, né, como a gente chama da Amazônia, então é responsabilidade do mundo inteiro também protegê-la. Né? Então, a COP ela vai ter, claro, obviamente, também a Amazônia no centro do debate, né? Sem dúvida. Tanto é que o evento vai ser lá. Essa parte da comunicação, que é um trabalho que você realiza aí nas tuas redes sociais, né? Até para desmistificar algumas coisas, né? Como essas, né? O pulmão do mundo, não é? Coisas mais curiosas e assim como explicar o que é a COP30, enfim. Mas me vem à mente a questão
do ativismo digital, né? A Claro. gente tem figuras hoje mundiais disso, Claro. né? Como aquela menina... Greta Thunberg. Greta Thunberg. Thunberg, Nice. né? Então, qual a importância desse ativismo digital e das redes sociais nisso para a gente tratar esses temas todos que a gente está conversando aqui? Para já, eu costumo dizer que pauta ambiental ela não vai ser, ela não deveria ser uma exclusividade de um determinado espectro. E aqui eu estou falando de esquerda e direita, estou falando do espectro típico do ativista. Assim. Eu acho que a pauta ambiental hoje, sobretudo hoje, ela está ligada a um espectro muito amplo de comunicação. Você tem a Greta, que é uma ativista, que vai e se posiciona. Sim, né, está numa ponta, vamos tá dizer numa assim. ponta, né, de um tipo de ativismo ambiental. Você tem, por exemplo, influenciadores que falam sobre o consumo de carne, influenciadores que falam sobre o consumo de carne na periferia, influenciadores que falam sobre produtos, né, mais sustentáveis, que não necessariamente têm o mesmo perfil de ativismo do que aquele ativista clássico, né, enfim. É como se o tema tivesse que perpassar ali não só essa coisa mais apaixonada, aguerrida. Sim, eu acho que é isso, tá? Eu acho que, na verdade, que eu espero que isso cresça, na verdade, que a pauta ambiental consiga perpassar ainda mais. Ela não é... Sem ser a cara de inimiga, né? Que a gente está falando aqui. Sem ser essa cara de inimiga e não necessariamente... entenda, de novo, isso é um ponto muito importante dizer. Ela pode ter a cara que ela quiser, né? Mais uma vez, existe muita legitimidade em quem se posiciona de forma mais contundente. Como também existe muita legitimidade em quem está falando diretamente com uma cadeia consumidora para tornar aquela cadeia de consumo mais sustentável, né? Isso é algo que precisa ser, inclusive, muito mais dispersado. Eu costumo dizer o seguinte, a pauta ambiental ela não pode ser acessória. Ela não pode ser um planeta orbitando uma estrela. Ela precisa ser estrela. Quando eu falo de economia, a pauta ambiental ela também pode ser colocada dentro de uma definição de estrela onde a economia possa orbitar, onde a saúde possa orbitar, onde a segurança possa orbitar, onde... É isso. Não sabe? É para ser separado. Não é para ser uma coisa marginal. A gente hoje deveria estar discutindo o meio ambiente em absolutamente qualquer aspecto da nossa vida. E aí eu vou precisar de pessoas que consigam falar isso das mais diferentes formas. Da mais aguerrida, mais tênue, vamos dizer assim, né? Que fale diretamente com a cadeia de consumo, que critique a cadeia de consumo. Enfim, eu acho que o espaço está aberto. Na tua rede social, você dá essa desmistificada em algumas coisas, fake news, desinformação, Exato. né? Tem algum caso que você pode lembrar, trazer aqui para a gente de desinformação, assim, das piores que você já viu, assim? Bom, durante a pandemia de Covid-19, eu tive que deixar um pouquinho em paralelo o Hugo ambiental, né? O Hugo que trabalha com conservação da biodiversidade, e trazer o Hugo biólogo que poderia explicar para as pessoas, né, Desse vírus, o essa que estava situação. acontecendo. Então, eu acho que sim, foi um momento da minha vida em que eu tive mais desafio, assim, sabe? Foi um momento da minha vida, primeiro, porque era um assunto que eu precisei voltar a estudar, né? E também porque lidava com vidas humanas. E isso, para mim, foi muito complicado. Certamente foi o mais difícil. Mas se a gente se concentrar somente no ambiental, a gente enfrentou um perrengue muito grande na época das queimadas do Pantanal. Porque a gente tinha gente falando que não estava pegando fogo, sabe? Que era natural, que pegou fogo porque faltava boi, sabe? Então, pessoas morreram ali, né? Eu estive lá. Eu passei um tempo ali. Eu sou brigadista também, né? Ali formado na Brigada Alto Pantanal, do Instituto Homem Pantaneiro, parceiro nosso. E é muito difícil você estar lá no meio do processo e ter que parar o que você está fazendo para explicar. Tá pegando fogo aqui, ó. Né? Mas, ao mesmo tempo, quando você se posiciona e comunica, você vê as pessoas assim, pô, entendi o que você falou. Cara, tô ajudando vocês. Eu acabei de me engajar numa campanha. Teve gente que pegou o avião e foi lá, sabe?
Isso é muito legal. Mas uma coisa que eu vi, estava passeando ali na tua rede social, que você falou é que às vezes o problema ou a desgraça, vamos colocar assim, ela alcança muito mais do que a solução. Aí você trouxe a história da camada de ozônio. Eu achei isso interessante, porque quem viveu os anos 90, 80, 90, acho que é por aí, né? Vai lembrar que as manchetes dos jornais, manchetado mesmo, a história da camada de ozônio, né? Que tinha um buraco da camada, o buraco, não lembro Buraco. se era era o buraco. Na verdade, né? tinha um principal, mas ok, tinha alguns. Tinha o buraco. E aí, pelo que você explicou, você pode trazer aqui, o problema está se resolvendo e ninguém fala sobre isso. Isso é legal, né? Sim, eu tenho 39. Acho que o pessoal que tem de 30 para cima vai lembrar, né? A gente estudou isso em livro didático. Na verdade, está até hoje nos livros didáticos, tá? Até hoje está lá, problema, piriri, pororô, papapá. Né? E foi. O que é isso, né? Buraco na camada de ozônio era de fato, um buraco. A gente tem uma camada de ozônio atmosférica que, por conta do acúmulo dos gases cloro, flúor, carboneto, CFCs, eles estavam aumentando, sobretudo, nos polos, e aí você tinha maior incidência solar, portanto, maior aquecimento global, maior índice de câncer de pele, entre outras coisas. Sim, câncer de pele. O que aconteceu? O protocolo de Montreal, na década de 80 e 85, ele, então, provoca a regulação dos gases CFC. Né? E essa provocação, que foi assinada por países signatários, né, e de fato foi regulado, provocou, então, um contínuo fechamento dessa camada de ozônio e hoje ela está praticamente... Em torno de 40 anos depois. A gente vai ter ela 100% fechada em 2050. Mas hoje a camada de ozônio ela não é mais aquele grande problema potencial como era antes. E a gente simplesmente não fala sobre isso. Não fala sobre isso, né? Mas a importância de ter esses encontros globais para definir essas regras que no futuro elas vão ter lá um impacto, não é isso? Existe hoje um movimento muito forte de ambientalistas, inclusive, descredibilizando o multilateralismo, né, a diplomacia global em torno da pauta. Mais uma vez, existem críticas que são absolutamente legítimas. Sabe, a gente vive num universo onde a gente precisa sim criticar, sim reclamar, né? Sobretudo quando o aspecto é político, sabe? E, por favor, continuem fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu não consigo enxergar, ou eu deliberadamente, ainda que enxergue, não falo sobre o assunto e não trago ponderações e, sobretudo, não trago soluções, eu só consigo provocar duas coisas: muito engajamento para mim, que estou falando aqui, e muita ansiedade em quem está escutando. Porque a força de ação no meio do caos, ela existe. Tá pegando fogo esse prédio, vamos sair. Cara, todo mundo sai correndo aqui. Não é isso? Sai correndo, pula muro, não sabia nem que consiga pular muro. Se ela tiver que pular 7 muros, ela não vai conseguir. Porque o nosso corpo dispara uma adrenalina, uma força de ação, seja ele qual for o hormônio, muito curta. Então, quando a gente dispara e não está vendo soluções para aquilo ali, toda hora eu estou ativando em você um mecanismo de urgência, seu corpo vai anestesiar. Sim, ok. Ou você sempre entra em inércia, urgência, sempre na problema. ou você enlouquece. Então eu preciso falar de soluções. Quem quiser continuar falando de problema, por favor, continue. Não é sobre você que eu estou falando. Eu estou falando sobre mim, sobre o que eu escolhi fazer. Em paralelo. Que eu escolhi fazer. Eu quero falar de solução. Quero mostrar que é possível. Hugo, quando falou em política, eu lembrei agora, recentemente, da Assembleia Geral da ONU, que a gente teve ali um discurso de abertura do presidente Lula e, em seguida, um discurso do Trump, né, presidente americano. E no que diz respeito ao meio ambiente, não sei se você acompanhou, mas foram discursos, assim, opostos. Perfeito. Né? Então, quando você fala em política, a gente vê um líder político mundial, né, o Trump, obviamente, e ali um outro, o presidente do Brasil, enfim, também um país
onde está a Amazônia, basta a gente dizer isso, Sim. né? Uhum. E que pensam bem diferente, né? Assim, politicamente, obviamente, a gente sabe disso, mas inclusive no aspecto do meio ambiente. Então, assim, como é que essa equação se dá no mundo, assim, né? E qual a força que a ONU realmente tem ou teria nessa equação, Muito sabe? boa a sua pergunta. Bom, vamos lá. Primeiro, sim, a gente está falando de discursos diametralmente opostos, certo? Uhum. E isso já nos leva para um debate que é onde está concentrado hoje, globalmente, a pauta ambiental, na esquerda ou na direita? Globalmente, a resposta é depende. Nacionalmente, a resposta é esquerda. Eu estou falando de concentração do debate, Certo. certo? E aqui nós É uma temos... pauta da esquerda. No Brasil, é uma Sim. pauta concentrada à Certo. esquerda. Tá. Globalmente falando, quando eu vou à Europa, por exemplo, não necessariamente está ali. As pautas, obviamente, mais ecossocialistas, certamente estão, obviamente, por óbvio, concentradas à esquerda. Quando eu vou, por exemplo, para a lógica ambiental dentro da lógica de produção econômica, isso aí ela já vai estar tanto à esquerda quanto à direita. Tá? No Brasil, a gente tem a pauta, porque a gente ainda não tem, de fato, ainda uma discussão sobre o meio ambiente no Brasil que esteja... no Brasil, ela ainda é muito concentrada sobre a pauta moral, a pauta protecionista, né, que é importante. Ela ainda está muito à esquerda. Isso nos traz um cenário já muito difícil. Por quê? Porque eu tenho uma pauta polarizada. Se a pauta é polarizada, qualquer movimento que eu faça para conseguir entremear ela, e eu não estou falando de um outro lado do espectro, estou falando dela na sociedade, tá? Eu preciso convencer aquelas pessoas que estão no espectro mais à direita no Brasil de que essa pauta que está mais à esquerda no Brasil, ela é muito importante. A pauta do meio A ambiente. pauta do meio ambiente e a complexidade extrema que se chama pauta do meio ambiente. E aí isso se reflete nesse cenário. As pessoas vão trazer esse exemplo. O Lula falou alguma coisa, o Trump falou uma outra. A esquerda pensa dessa forma, a direita pensa dessa forma. Essa equação, ela não é real. Ela não deveria ser, pelo menos, né? E outra coisa, esses discursos precisam estar também pautados por ações. Se a gente for aqui falar sobre problemas ambientais ou idiosincrasias ambientais ligadas só à pauta da esquerda, daria aqui 8 horas de conversa. A gente poderia tranquilamente falar sobre problemas de pautas ambientais ligados aos últimos governos. Tranquilamente. Tranquilamente. Tá? Da direita e da esquerda. Da direita e da esquerda. Tranquilamente. Então, o que você está Então, querendo dizer é hoje, que a pauta do meio ambiente ela não é nem da direita e nem da esquerda. ela não é deveria ser. Por Não que que eu deveria falo? ser. Não, mas E quando você vem definitivamente. aqui enquanto um empresário, que você é um empresário, Isso. mas também é um defensor do meio ambiente Sim. no sentido amplo da Sim, claro, palavra. sim. E quando você traz essa pauta do meio ambiente de uma maneira positiva Isso. para o empresário e para empresários, porque o seu cliente é o empresário, é o industrial, 100% deles. né? Enfim, essa camada aí da população. Então, você traz um outro olhar. Trago um Não outro é olhar. isso? Que não está ali nem na direita e nem na esquerda. E talvez até converse com quem está ali mais no campo da direita, concorda? Quando eu falo que isso precisa ser uma pauta que não esteja concentrada na esquerda, eu não estou falando necessariamente que é uma pauta que precisa atingir um outro espectro político. Eu estou falando que é uma pauta que precisa atingir todo mundo. E que o espectro esquerda-direita não deveria ser o obstáculo para que eu possa falar disso. Para que eu possa convencer as pessoas de que isso é extremamente importante. Para que eu possa convencer as pessoas que, sim, é possível a gente ter progresso, distribuição de renda, sabe, economia, valorização da economia local, crescimento do PIB com conservação da natureza. Entende? Ou seja, é algo que está acima dessa polarização que a gente vive hoje. Então, sim, os nossos clientes são empresários. E eu vou além, são empresários de médio, sobretudo, grande porte. A CETEG, ela faz com que essas empresas
acatam, né? Obviamente, acatem, obedeçam à legislação da melhor forma, com inteligência, inclusive financeira, mas também trabalha para que esses ativos ambientais realmente sejam trabalhados nos conceitos de adicionalidade. E hoje é muito interessante a gente ver que o que nos circula são empresas que a gente consegue, de fato, falar. Faz, acontece e dá certo. É um amadurecimento aí Demais. necessário. Demais. A gente já está com mais de 1 hora de conversa, mas eu queria falar de um tema que está ali na seara das soluções, né? E que tem muito a ver aqui com o nosso estado, Ceará, porque é onde essa prática, né, esse negócio tem se viabilizado e crescido, que são as energias renováveis. Legal, né? Inclusive, o que move a maior parte da nossa empresa. São clientes do setor elétrico. Então, você é expert no assunto. Espero saber responder. Não, eu queria mais que Claro. você falasse um pouquinho desse campo aí das energias renováveis, né? Da eólica, a solar. A gente tem, de fato, grandes empresas, né? O homem mais rico do estado tem esse negócio, né? O mais rico do Ceará, ele tem uma empresa de energia eólica, né? Isso. Não é isso? Então, alguma coisa boa em termos de negócio vem daí, né? De explorar a energia renovável, né? Assim, como é que está o Ceará nisso? E quanto empreendimento? E como é que estão as pessoas em relação a isso, assim? Porque a energia solar me parece que tem crescido muito e, obviamente, o consumo dela. E o valor que antes era algo ali muito caro para se ter, né? Tá mais acessível. Poxa, muito mais. Isso é um ponto de vista também da solução que é legal. Bom, vamos primeiro falar do setor elétrico aqui no Ceará. O Ceará, ele tem as duas coisas que a gente precisa ter para gerar energia renovável de alta escala: sol e vento. Então, aqui a gente tá de ruma, né? Terra da luz, também dos ventos. E dos ventos. Então, a gente está num ambiente muito propício para isso. Realmente, nós tivemos um boom nas últimas décadas em relação ao número de parques eólicos, de parques fotovoltaicos, né? Só que a gente está enfrentando um desafio hoje muito sério, que é o curtailment, tá? É o seguinte, isso? A gente consegue produzir muita energia, estamos produzindo muita energia, mas como a gente não consegue distribuição, a gente está produzindo mais do que está distribuindo. Tem energia se perdendo aí, então. E isso é ruim para o mercado, isso é muito ruim para o mercado. Existe um gargalo em linha de transmissão, como existe um gargalo também em bateria, porque a gente não tem bateria também. Então, e eu acho que está aí o próximo passo, né, que vai movimentar essa cadeia aqui no Ceará hoje. O Sindenergia tem se preocupado bastante com isso. Tivemos agora, né, há pouco tempo, o ProEnergia Summit, que foi um evento da FIEC. Ontem eu estava em São Paulo num evento que chama LASE, que é só do setor elétrico, líderes ambientais do setor elétrico, onde foi discutido a necessidade de a gente ter baterias que consigam armazenar essa energia produzida, para que a gente consiga, de fato, distribuir isso com mais inteligência. Porque hoje, do jeito que está, produz energia e eu não tenho essa distribuição. Então, hoje, esse é o desafio que nós precisamos enfrentar para que o Estado do Ceará, não somente o Estado do Ceará, mas para que o Brasil consiga, de fato, participar desse processo global de transição energética. Mas eu dou esse exemplo muito na esfera da solução também porque o investimento em ciência foi o investimento que fez com que isso fosse possível ao longo das décadas. O valor, né, por watt que eu investia, que eu precisava investir há 20, 30, 40 anos atrás, em um painel fotovoltaico era uma coisa absurda. Para dar um exemplo mais recente, quem está aqui me ouvindo, quem está nos ouvindo, certamente vai lembrar se, por acaso, ali em 10 anos, ele pensou, que interessante essa coisa de painel solar, vou ver quanto é. Se essa pessoa fez uma pesquisinha há 10, 15 anos atrás, ela vai ver que era impossível, dependendo do seu... Muito caro. Muito caro. Só pessoas que realmente... Você ter uma fazenda, você ter para consumo próprio. Fazenda, meu Deus do céu. Não, fazenda era... Já fui para fazenda. Os caras que tinham muito dinheiro em investimento. Não, eu falando um cara que botava uma placa no telhado.
Aham. E hoje não. Hoje você não só é viável economicamente, como você tem financiamento. Você tem linhas de crédito específicas para isso. Para instalar Mas isso a só foi energia solar no possível- teu condomínio, por exemplo. Só foi possível porque eu tive investimento em ciência para tornar essa tecnologia viável. Então, a gente tem que pensar isso em qualquer coisa que a gente vislumbre sobre inovação. A inovação ela não pode parar nunca. Não vai existir um momento... Eu sou diretor de inovação da CETEC. Não existe um momento onde a gente vá fazer inovação, chega no resultado e fala, pronto, inovei, maravilha. Estamos inovados. Estamos inovados. Não, porque é exatamente o investimento em inovação contínuo. que vai ter com que eu tenha muito mais custo-benefício. Não só em termos de redução de custo e a viabilidade econômica daquilo, mas também sobre a sustentabilidade ambiental e social do teu negócio. Né? Então, essa é uma provocação positiva que eu faço aqui. A inovação ela precisa estar no core de todas as grandes empresas do Ceará. Elas vão ter tem uma capacidade forte, obviamente, econômica, mas você fala assim, Hugo, como é que eu começo? Universidades. As universidades do Ceará são incríveis. Nós temos pessoas aqui nesse estado com uma força intelectual absurda. Dentro e fora do estado. Né? A gente precisa lembrar que o ITA, em São Paulo, é só uma filial do Ceará. Né? Tem mais cearense no ITA do que não cearense. Então, teu conselho para o empresário é se aproximar da universidade. E o contrário também. E a universidade se aproximar das demandas de mercado e entender pra como é que a gente consegue inovar com justiça. Tá? Inovar colocando mais uma vez a comunidade, o cidadão mesmo contribuinte nessa cadeia. E é possível. Hoje a UES, a minha universidade, minha querida UES, né? Eu sou professor da UES com muito orgulho. Tem um ambiente de inovação excelente. Né? Tem uma agência de inovação hoje na UES, uma incubadora de empresas na UES. A UFC acabou de inaugurar a sua agência também. Né? Então, para citar as duas públicas, daqui do município de Fortaleza, mas eu tenho certeza absoluta também que você encontra bons ambientes de inovação. Com relação à energia renovável que a gente estava falando, né? Assim, qual é o futuro que você vê? Vamos falar de Ceará. Ceará. Bom, eu acho que a gente vai entrar agora numa nova jornada com a vinda em instalação das baterias. Isso vai permitir um respiro muito importante. Das baterias onde? O que seriam as baterias? As baterias são justamente as estruturas necessárias para poder armazenar essa energia para ser distribuída. Porque hoje... Está se perdendo. Está se perdendo, tá? Então, acho que para um futuro próximo, né? E elas servem tanto para eólica quanto para solar. Para solar. Não podemos deixar... Bom, vou falar em ordem. Primeiro, bateria. Eu acho que essa vai ser um passo... Próximo passo. O próximo passo para que a gente consiga sobreviver a esse curtailment. Segundo, linhas de transmissão. Né? A gente precisa abrir linhas de transmissão para conseguir distribuir essa energia para quem, de fato, precisa, para os consumidores. Aí a gente precisa falar também dos de longo prazo. Hidrogênio verde não é uma realidade que o Ceará já despontou na frente, né? Mas a gente ainda precisa evoluir muito. Hidrogênio verde, só para ficar claro, é a energia gerada a partir da eletrólise da água. Quando a energia necessária para fazê-la, ela é renovável. Então, o Ceará também tem toda a condição de fazer isso. E a gente não pode deixar também de falar do debate das offshores, né? Que são as eólicas lá no meio do mar. Recentemente foi publicado, foi submetido um artigo de um grupo aqui, multitarefas, que envolve representantes do empresariado também, das comunidades, enfim, dando diretrizes para as melhores práticas do que podem vir a ser a instalação dessas offshores aqui no Ceará. Tem muitos pontos aí realmente que a gente precisa levar em consideração, a questão da pesca, a questão da conservação de aves migratórias, né? E da própria balneabilidade, né, do mar. Mas eu não tenho dúvida de que a gente tem força intelectual para poder superar tudo isso e fazer do Ceará um aumento, na verdade, porque ele já é um grande símbolo das energias renováveis no Brasil. E isso avançando, obviamente, o consumidor, né, o consumo vai ser maior, né, vai se popularizar mais. Isso é um ponto importante, assim. Como é que isso vai ser
refletido, né, vamos dizer Para as assim. pessoas, Para as pessoas pessoas, comuns. né, para as pessoas comuns. É muito importante a gente dizer isso. Quando se gera energia, essa energia ela vai tudo, eu vou falar de uma forma extremamente didática, Sim, tá? por favor. Ela vai tudo para um lugar só, né? Então a gente fala, vou colocar se fizer um parque aqui vizinho à minha casa, minha conta de luz vai diminuir? Não necessariamente, porque são muitas lógicas políticas para fazer com que a sua conta de luz diminua, tá? E aí essas lógicas são debatidas em específico. Mas quando você coloca uma placa na sua casa, você sente essa redução do consumo de forma imediata, certo? Por quê? Porque a gente tem uma legislação que permite com que você tenha geração livre, né? Felizmente. Né? Isso só aconteceu porque nós tivemos pressão social, obviamente, pressão empresarial para que isso aconteça. Então, inovação também está nesse campo. Também está no campo das possibilidades que nós, enquanto indivíduos, temos de nos beneficiarmos daquilo. Né? E isso envolve também pressão política. Né? E eu costumo dizer assim, que em termos de renovável, embora nós tenhamos muitas polêmicas, mais uma vez, muitas questões, a média é avanço. A média é avanço. A média é avanço, sobretudo para o meio ambiente. Queria encerrar trazendo um vídeo teu, num lugar que eu acho que você adora, que é no meio da natureza, né? Que maravilha. Muita gente na internet tem aparecido manipulando época que eu serpentes era- peçonhentas com as mãos, uma técnica chamada freehand. Não tem nenhum recado para essa galera não, todo mundo é de maior vacinado, sabe o que faz. Meu recado é para você, biólogo, estudante de medicina veterinária, estudante de biologia, zootecnia. Você se forma para ser um profissional de campo. E a segurança é um dos alicerces principais para você trabalhar com animais. Quando você se coloca em risco para, entre aspas, mostrar que o animal não é perigoso, você está fazendo um desserviço. Você tem que se colocar numa situação de segurança para dar o exemplo. Portanto, qualquer trabalho envolvendo serpentes peçonhentas precisa de gancho, tubo de contenção, punição, bota, perneira, treinamento e licença. Você mostra que é seguro se colocando numa situação de segurança. Esse Hugo não existe Técnica, mais. um equipamento. Saudade dele. A gente conversou, né? Que você está mais, É. obviamente, palestrando, Exato. dando as consultorias, Na verdade, ensinando, sim, empresa, professor. empresa, né? E aí, né? Mas aí o que esse Hugo aí sonhava, Aham. né? E o que o Hugo de hoje sonha? Legal, Só para a bacana. gente encerrar aqui nosso papo no que diz respeito ao meio ambiente. Esse Hugo sonhava em aplicar soluções que de fato pudessem gerar progresso, né? Não somente individual, mas sobretudo progresso local, né? Fazer com que a economia local gire, né? Esse Hugo aí realizou o sonho dele, né? Claro, está realizando, tem muita coisa para a gente mudar ainda. O Hugo de hoje sonha com que isso seja levado para uma escala muito maior, né? Esse Hugo que eu falo morreu, sacanagem, não morreu não. Eu estava no Pantanal agora mesmo, matando saudade dele. Mas hoje o que eu mais faço, de fato, está ali no campo corporativo, sem esquecer, eu acho que eu até falo que é o que eu mais faço, mas está ali, sabe, bem equilibrado entre a empresa e a OS, né? A academia continua pesquisador, eu oriento o programa de pós-graduação, oriento no UFC, oriento no FMG, na Universidade do Carbono, enfim, ainda tenho, né? Sou acadêmico, produzo artigo, oriento pessoas, tá? Mas acho que o meu sonho hoje é fazer com que esses dois universos, entre o corporativo e a academia, possam sinergir ainda mais, né? Possam, de fato, fazer com que aquilo que é produzido na universidade gere inovação que chegue nas pessoas, sabe? Mais uma vez eu vou falar, no chão da comunidade, dentro de uma cadeia mais complexa, sabe? É isso que eu sonho. Meu sonho é esse. Então pronto. Então a gente já marca um próximo encontro Vamos para a sim. gente falar desses sonhos realizados. Perfeito, Juliana. Agradeço demais. Muitíssimo obrigada, viu, Hugo? Era muito assunto para a gente conversar, mas eu acho que deu para a gente dar uma explorada em um monte de coisas. E aí já fica um próximo para quando tiver mais um sonho realizado, aí você volta. Tô junto, tô dentro. Valeu, obrigada. Eu que agradeço. Até mais.